Boa noite, hoje 18 de março, sou Renata Marques e assista agora no Catanduva Sem Filtro o Sessão em Resumo e veja o que realmente aconteceu na Câmara. Sessão longa, ordinária e extraordinária, então eu fiz o que muita gente não faz, organizei todas as falas dos vereadores e trouxe aqui na íntegra, sem edição e sem opinião. Aqui você não recebe narrativa, você recebe os fatos. Esse é o Sessão em Resumo, o quadro onde ninguém pode dizer que foi atacado e nem protegido, porque o que você vai ver é exatamente o que foi dito. Agora, a responsabilidade é sua. Assista e decida quem de fato está te representando. E dois deles são relacionados a escolas da cidade de Catanduva. Eu, por algumas vezes, já falei aqui a respeito da escola Dora de Arruda Mendes, que ora quando está chovendo sofre com as goteiras. Inclusive, não são goteiras, são bicas, na verdade, que tem lá. E agora o problema é outro, que eu acredito que seja até um pouco mais grave, que é a respeito das salas, das crianças que estão com mofo. E eu pesquisei aqui os problemas que o mofo pode causar para as crianças, né? O mofo, quando a criança respira esse ar, pode desenvolver tosse frequente, chiado no peito, falta de ar, congestão nasal constante, crises de asma, ou na verdade já piora a asma existente, e ainda crianças alérgicas são mais sensíveis. Pode causar também alergias e irritações. O contato à exposição contínua pode causar coceira nos olhos, espirros repetitivos, irritações na pele, dermatites, olhos vermelhos e também lacrimejando. Então é uma situação que está se agravando a cada dia. Nós vemos aí que as primeiras visitas que eu fiz lá diz que ainda não tinha acertado o SOS já está em pleno funcionamento. Então eu uso essa tribuna mais uma vez de forma responsável para pedir a intervenção do poder público na escola Dora de Arruda Mendes. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar aumentando o trabalho, por exemplo, da saúde, né? Com o atendimento dessas crianças. Seu presidente, uma outra escola também que eu estive essa semana que está com uma situação muito complicada, que eu já por algumas vezes fui lá, é a escola Santos Aguiar. Aquele prédio tem problemas graves de infiltração, de goteira. Preciso ser justo aqui e dizer que essas duas escolas, apesar de eu questionar muito as reformas das escolas, elas não passaram por essa reforma que foi realizada. Porém, tem um problema ainda mais grave na escola Santos Aguiar, que é a questão do elevador. O ano passado eu estive lá e o elevador não funcionava, e lá nós temos uma criança, uma aluna cadeirante, que necessita que esse elevador esteja funcionando. E hoje, essa criança ela precisa ser submetida pela cuidadora a sair da escola, passar pela calçada, sair, né, e quando está chovendo não tem como essa criança ir na escola, e ela não é somente cadeirante, ela tem algumas outras, né, problemas ali de saúde, e ela não pode ficar exposta à chuva, por exemplo. Então causa um grande transtorno, que quando o elevador não está funcionando e está chovendo, a mãe não pode levar a criança na escola, e não podendo levar a criança na escola, ela também não pode trabalhar. O ano passado eu estive lá, eles fizeram um reparo no elevador, o elevador voltou a funcionar, porém, foi trocado as placas eletrônicas do elevador. Mas chove muito em cima do elevador. Eletrônica com água não funciona. O que aconteceu? Problema, de novo, no elevador. Então é preciso tomar uma atitude para que esse elevador funcione, para que a escola tenha os seus reparos ali, principalmente na parte de goteira, né, no telhado, e também temos muitos pisos soltos ali. Inclusive alguns ali até lascados, que podem virar um problema aí, criança, você sabe como que é, né? Parece que o elevador fica em torno de R$38 mil e está há 15 anos sem fazer uma manutenção preventiva, que é a troca dos cabos, então está numa situação bem complicada. E aí, por outro lado, também nós vimos que R$38 mil aí nós gastamos, saiu no Diário Oficial hoje aqui, que foi contratada uma empresa especializada na locação e serviço de decoração, ambiente e recreação para atender a ação no Parque dos Coelhos, no valor de R$43 mil. É legal? É bom? É? Precisa fazer? Mas entre fazer o básico, aquilo que é necessário, entre colocar comida na mesa e ir para uma festa, eu acho que colocar comida na mesa é mais importante. E salvo engano, a Casa do Coelho custou R$160 mil. Aliás, falando em Casa do Coelho, senhor presidente, nós fizemos uma fiscalização no Bosque Municipal e nós encontramos um contrato de serviço realizado no Bosque Municipal. Esse contrato é o contrato número 76 de 2024, que tem lá agora a Casa do Coelho de 160 mil, mas nós achamos aqui também, e eu achei muito estranho, o recinto do Macaco Prego, no valor de R$272 mil, 572. Eu medi ali meio por cima, dá 7,5 por 14 metros, mais ou menos 105 metros quadrados. Dividindo por esse valor, daria mais ou menos R$2.595 um metro quadrado, considerando que o terreno
já é próprio, né? Nós lembramos ali, o recinto foi mudado, era na esquina das Araras ali, agora veio para baixo ali no banheiro, mas é um valor que me levantou assim, me chamou muito a atenção, porque se você for analisar, eu andei pesquisando, você acha casas populares aí por 120, 130 mil reais, e considerando que a casinha do macaco ela não tem nem chão, nem azulejo, nem banheiro, que é o mais caro, chuveiro, né? Toda essa parte aí. Um outro valor também que me chamou a atenção, que está nesse mesmo contrato, é a construção de um corredor de segurança dos animais, no valor de 149 mil reais. Enfim, foram gastos no bosque, através desse contrato, mais de 519 mil reais, e nós precisamos, de alguma forma, entender o que foi feito, porque tem uma dificuldade muito grande de você ver o que acontece ou ver as diferenças que foram feitas no bosque. Nós sabemos que tem muitas crianças que vão ao bosque e só tem o bosque para ir. Então, talvez, esse investimento mal feito pode estar custando aí uma fase das crianças, das nossas crianças, que só tem o bosque para brincar e ali talvez encontre um lugar de encanto, de diversão, e podia estar sendo muito melhor aproveitado essa questão. Era isso que eu tinha para dizer. Eu inicio minha fala, sendo breve, trazendo uma pauta muito importante, extremamente importante para o futuro da nossa cidade e do nosso meio ambiente. Na manhã de hoje, estive presente em uma ação especial, comemorando a Semana da Água com a carreta do Senai, onde tivemos uma palestra muito rica sobre economia circular e um tema moderno, necessário e urgente. Aproveito aqui para fazer um agradecimento ao especial à TV Câmara, que esteve presente no evento, um trabalho sério, de qualidade, que leva informação à população e valoriza as ações importantes como essa. Meus parabéns a toda a equipe da TV Câmara. Quero trazer uma excelente notícia para a nossa população, especialmente para aqueles que cuidam e amam os animais. Catanduva será contemplada com o programa Castração Gratuita, Castra Mais São Paulo, pela iniciativa do deputado federal, delegado Bruno Lima, em parceria com o nosso mandato. Essa é uma ação concreta de saúde pública e de proteção animal. Castrar e cuidar, evitar o abandono e reduzir o sofrimento dos animais e também prevenir problemas sanitários. O atendimento será no dia 1º de abril, uma quarta-feira, na Avenida Teodoro Rosa Filho, 1440. Por que na Teodoro Rosa Filho? Nós optamos por tirar do centro da cidade para ser numa avenida próxima aos bairros onde a demanda é muito grande, o pedido de ajuda de castrações. Então, ficar na Teodoro Rosa Filho, próximo ao UPA. Mais que importante destacar a todos, as vagas são limitadas. Por isso, é fundamental que os interessados façam seu cadastro antecipadamente pelo link que já vamos estar divulgando nas nossas redes sociais e nos canais oficiais do município. Essa é uma oportunidade real, que muitas vezes não tem condições, as pessoas têm condições de arcar com esse procedimento, mas que fazer o certo é castrar. Nós estamos falando de responsabilidade, de cuidado, de respeito à vida. Seguimos trabalhando por uma Catanduva melhor, mais consciente, mais humana e mais comprometida com o futuro. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Hoje eu e a doutora Ivânia vamos cantar, porque além de estarmos igualmente de preto, nós também vamos trazer o mesmo assunto. Inclusive, parabéns, vereadora, pelo programa. E subindo nessa tribuna hoje para contar para vocês que no final, vereador não descansa, né, gente? Então, final de semana, eu fui viajar para São Paulo, porque era o único dia que a deputada Renata Abreu tinha para nos atender. E no domingo, mesmo na marcha contra o feminicídio que ela organizou, ela falou, vem aqui que a gente vai assinar essa emenda. E aí eu fui até ela, solicitei a emenda, e nós conseguimos, graças a ela e ao deputado estadual Eduardo Nóbrega, 400 mil já para o início do nosso tão sonhado abrigo, e será pago em dezembro. Então, nós já conseguimos 400 mil para o abrigo, para o começo do abrigo, que nós já prometemos aqui na tribuna, e, além disso, também solicitei 200 mil para a saúde, para os zoonoses, para a melhoria dos animais que estão lá. A gente sabe que tem muitas coisas lá que precisam melhorar tecnicamente falando. E, além disso, nós também vamos trazer agora, em abril, o castramóvel. Eu vou até recalcular a data para a gente poder ter um espaço de tempo, mas é porque o castramóvel ele vem 2 vezes por ano. Então, a primeira edição desse ano ia ser agora em abril. Mas, enfim, o que importa é que teremos castrações e, além do Castra Mais, né? Além do Castra Mais, agora nós também teremos o castramóvel. Então, fica aqui a importância de termos rostos lutando pela causa animal, porque se você não tem uma pessoa aqui que te representa pela causa que você luta, ninguém vai lutar por isso, ninguém vai trazer isso. E também contar que eu participei também da marcha, foi muito importante e entra também nessa questão de termos pessoas que representam a nossa luta. Se não fossem mulheres hoje no Legislativo, eu duvido muito que nós teríamos pautas contra o feminicídio dentro de uma Câmara de legisladores ou dentro de um Poder Executivo. Então, muito obrigada à atenção de todos e, em breve, a gente retorna com a data e com mais informações sobre o castramóvel e agradecer mais uma vez a esses deputados, que todas as vezes que a gente solicita para eles, eles são sempre solícitos, estão sempre nos ajudando e, graças a ele, nós vamos dar o nosso pontapé nesse abrigo. 400 mil já para nós iniciarmos a construção desse abrigo. Uma parte, vereadora? Claro. Parabéns, vereadora, por mais uma conquista do castramóvel, mas pode deixar vir em abril, temos muito, nós sabemos, né?
Nem se a gente tivesse todo mês, cada 15 dias ou toda semana, nós não damos conta. Então, deixa vir abrir mesmo, Nós se possível. Vamos recalcular. Eu vou olhar a data para a gente não ter problema, mas foi importante você ressaltar, inclusive, que vai trazer para o Teodoro Rosa Filho, porque a gente tem muito problema mesmo, né? O primeiro castramóvel nós levamos para o centro da cidade e foi uma observação que muitas pessoas fizeram que não tiveram como levar até o centro da cidade. Então, é muito importante que a gente leve isso para os bairros. O castramóvel, a gente conseguiu solucionar da seguinte maneira: nós teremos transportes gratuitos. Então, as pessoas que não tiverem como levarem seus animais, caso for ser feito no centro, nós teremos o transporte que vai buscar e levar, seja ele de qualquer bairro. Porque aí a gente leva, independente se a gente leva para o centro, ou para o bairro Teodoro Rosa Filho, ou para o Nova Catanduva, sempre vai ter um bairro afastado que vai precisar disso. Então, a gente solucionou o problema tendo esse transporte gratuito. Presidente, eu trago aqui hoje um requerimento que é datado de 2025, dezembro de 2025, recebeu o número 200 aqui pela casa, 200/2025, e pedi a atenção do senhor prefeito municipal para com a resposta a esse requerimento. O requerimento até hoje não veio, não foi respondido ainda pela municipalidade, e isso pode ensejar aí em uma infração político-administrativa e até mesmo em ato de improbidade. O requerimento ele versa sobre a iluminação pública, né? Na verdade, a PPP da iluminação pública foi feito um aditamento para a instalação das câmeras. Era um assunto que eu tratava pelo gabinete, através aí do Conselho de Segurança. Apresentamos, inclusive, um projeto de uma associação rio-pretense especializada na área, ao promotor Dr. Bandeira, também ao Dr. Pinheiro, do Fórum Municipal, enfim. A gente estava apresentando esses projetos, inclusive mobilizando parte da iniciativa privada também para apoiar a instalação de todas as entradas e saídas, né? Cheguei até a apresentar aqui na tribuna da Câmara alguns pontos importantes sobre essa implantação. E a Prefeitura fez o aditamento na PPP e fez a implantação. Os valores que nós havíamos verificado junto à associação foi muito elevado com relação ao que a Prefeitura verificou, né, fez junto desse aditamento. É óbvio que então fiz o requerimento para entender o porquê dessa majoração de valores. Então, peço aqui ao prefeito uma série de informações, informar a capacidade técnica da empresa, se houve ou não subcontratação de empresas, qual a infraestrutura usada, o projeto executivo, né, quais foram os equipamentos usados, quais são os softwares usados, tudo isso pode, de alguma forma, impactar, obviamente, no preço final do sistema. Apesar de nos chamar a atenção, precisamos compreender. Fiscalização, custo, né, estudo de economicidade, enfim, uma série aqui de solicitações. E a gente aguarda essa resposta. O prazo dado, né, de 30 dias, que é o prazo regimental, já ultrapassou muito. E a gente aguarda aqui essas respostas. Então fica aqui, no momento apropriado, aqui nas explicações pessoais, o requerimento aqui, o pedido ao prefeito municipal, a resposta do presente requerimento. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, queria pedir permissão ao senhor para poder já discutir o 03 e o 04 já nesse momento. São projetos que se complementam de alguma forma. Vou aproveitar a fala aqui na tribuna para explanar sobre os dois projetos. Educação sempre será investimento. Eu tenho certeza que a educação é a nossa melhor ferramenta para fazermos as transformações sociais que nós tanto esperamos. É a nossa mola propulsora para que nós possamos fazer da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, uma cidade, estado ou nação pujante e transformadora, das pessoas que se transformam e que transformam o meio onde estão inseridas. Daí sempre a nossa prioridade em trabalharmos para uma educação que faça sentido e que transforme as vidas dos nossos estudantes, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos. A educação em todas as suas esferas, educação infantil, ensino fundamental ou mesmo ensino superior, sempre será um investimento dos melhores possíveis para a nossa população. Inclusive na nossa Constituição Federal, no artigo 211, parágrafo 2º, fala que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Mas é claro que fala também que nós somos igualmente responsáveis por todos os aspectos da educação em todas as suas esferas. Tenho andado pelas nossas escolas em Catanduva, vejo muitas vezes as necessidades que nós temos visto nas nossas escolas de educação infantil, ensino fundamental. Nós passamos recentemente por muitas reformas aqui na nossa cidade, reformas essas que ficaram muito aquém dos seus ideais e não contemplaram, de fato, aquilo que deveriam ter sido feito. Escolas que foram reformadas e que já precisam passar por novas reformas. Então, temos necessidades estruturais importantes para serem sanadas na educação fundamental e educação infantil da nossa cidade. Os dois projetos que nós temos hoje, o 03 e o 04, o 03 já vem
eu não me engano, já em sua terceira votação. Em 2024, nós tivemos um projeto parecido como esse, de subsídio para a Fafica, subsídio mensal da prefeitura, ou seja, usando o dinheiro dos recursos do cofre para auxiliar na instituição de ensino superior do nosso município. À época, ainda na gestão anterior, me lembro, eu fiz uma emenda no projeto, votei favorável ao projeto, entretanto, havia feito uma emenda solicitando que o aporte realizado fosse, se eu não me engano, 80% dele convertido em bolsas de estudo para alunos de baixa renda. À época, se eu não me engano, eram valores próximos a 200, 220 mil reais. Depois majorou-se, né, para 250. Mas que esses valores, um percentual dele, fosse convertido em bolsas para estudantes de baixa renda. Eu acho que é o mínimo, né, uma contrapartida mínima que o município poderia exigir da instituição, uma vez que está aplicando dinheiro do cofre, né, dinheiro que deveria ser aplicado, né, em qualquer que seja a área pretendida, na instituição que, de alguma forma, também tem aí as suas obrigações sociais de educação no ensino superior. Eu tenho contatos próximos da instituição, sei que nós temos muitas cadeiras vazias, as classes, na sua maioria, têm muitas vagas, e por que não? Já que se faz esse repasse mensal, por que não apoiar, né, pessoas que muitas vezes não podem pagar pelo ensino, uma vez que a prefeitura está subsidiando e aquelas cadeiras estão lá vazias? Infelizmente, o projeto não prosperou, a emenda não surtiu efeito prático. Em 2025, o projeto retornou aqui para casa, né, já estendendo aí para um período maior de 4 anos. O ano passado eu votei contra o projeto em virtude de eu não ver um retorno social para a nossa população em face do investimento que nós estávamos aplicando. E esse ano, obviamente, o projeto retorna, ampliando aí a destinação desses recursos, mas eu sinto, né, tenho que sentir muito pelo Executivo não se ater a essa situação e poder converter esses recursos, esse aporte, em bolsas de estudo. 250 mil mensais, por que não converter 200 mil reais mensais em bolsas de estudo para alunos de baixa renda, uma vez que essas cadeiras, mais uma vez eu falo, estão lá, vazias, né? Alunos de baixa renda poderiam estar ocupando esses espaços e concluindo, aí, tendo a oportunidade, muitas vezes, de concluir um ensino superior que muitas vezes fica distante dos nossos jovens da periferia. Já no nosso próximo projeto, o 04, onde a prefeitura versa aí sobre assumir, né, dívidas da instituição, né, o pagamento de dívidas previdenciárias da instituição, que me parece que soma algo em torno de 14 milhões ou 12 milhões, enfim, ficou um pouco confuso ali as explicações ali do projeto, mas sei que são cifras milionárias que ultrapassam aí certamente os 10 milhões de reais. É uma quantia muito significativa, era necessário, no meu entendimento, uma discussão muito mais ampla sobre esse projeto, pudéssemos trazer aqui outras pessoas para que pudéssemos entender ao certo de onde nasce, de onde vem esse problema que vem amargando a vida da instituição. A Fafica cumpriu e cumpre ainda um papel importante na nossa sociedade, formou milhares de educadores, né, no seu início como uma instituição de formação ali na área de pedagogia, de letras, enfim, várias áreas da formação do nosso professorado, e ela contribuiu significativamente para o desenvolvimento da nossa cidade. E ainda exerce uma função importante. Entretanto, nós precisávamos entender de onde vem, quem é o responsável por essa dívida, desde quando isso vem se arrastando, até o ponto de chegar numa dívida milionária como essa. É muito dinheiro, os recursos que poderiam estar sendo empregados no cotidiano aí da nossa cidade, e a prefeitura vem no socorro da instituição, né, e a gente se pergunta, né, de fato, pagando essa dívida, a prefeitura assumindo esse débito, vai resolver o problema? Nós vamos ter daqui 1 ano, 2, uma instituição enxuta, viável, que se sustenta, ou daqui 2, 3 anos nós vamos ter mais uma dívida milionária para o contribuinte pagar? Então são perguntas que eu me faço, eu me debrucei sobre esses projetos nesses últimos dias, né, tentando entender, para que pudesse chegar aqui e fazer um voto mais consciente possível. A gente fala muito sobre as necessidades da nossa cidade, são tantas coisas que nós vemos de infraestrutura. É necessário que a cidade, né, que o município tenha, né, e nessa busca de explicação nós encontramos aí o CRP, né, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que o município precisa ter, nós sabemos disso. Conversei com pessoas do setor, nos falou da importância de se manter, inclusive existe um pano de fundo, que é essa questão também do empréstimo de 100 milhões, que foi aprovado inclusive pela Câmara Municipal, e a Prefeitura precisa sanar, né, os seus entes aí para que possa fazer esse empréstimo, e a gente fica na torcida que, se o projeto, uma vez aqui aprovado, e esse empréstimo contraído, que nós possamos ver esses recursos empregados de uma forma realmente salutar para as finanças do nosso município, para a saúde financeira da nossa cidade. Não podemos ver o dinheiro ser empregado em obras e depois de 6 meses, muitas vezes nem 1 ano, já tem necessidade de ser feitas novamente, como as reformas que outrora eu acabei de falar aqui nas escolas, unidades de saúde e até mesmo na infraestrutura do nosso município.
Bom, presidente, eu fico aqui com essas questões, né, de responsabilidade, quem é o responsável, vamos sanar ou não, tem um projeto de reestruturação, é sustentável, como que nós vamos manter a saúde financeira do Instituto, uma vez feita aqui esse, né, aprovado aqui, mas eu acredito que essas respostas eu ainda não tenho, acho que é pouco tempo para a gente discutir, mas é óbvio que nós temos que, uma vez aqui, exercer o nosso papel e façamos as melhores escolhas possíveis. A Fafica é um doente em fase terminal. Essa é a verdade. Essa casa aqui devia se unir e fazer um projeto autorizativo para o prefeito para que ele venda aquela porcaria lá. Só traz despesa para o município. Só traz despesa. E quando se fala em bolsa de estudo? A Fafica está quebrada por tantas bolsas de estudo que foram concedidas. E a pedido de tantas pessoas conhecidas, senhor presidente, que levou aquela instituição a essa situação. É vergonhoso o tanto de bolsas de estudos que tinha no passado. Esse cidadão que está lá hoje, que para mim é um mal educado, trata as pessoas muito mal, inclusive vereadores, não tem o meu respeito também. Mas eu sei que com isso ele não faz. Ele cortou as bolsas de estudos que eram dadas aleatoriamente, rebentando a instituição. Então, o que nós faremos hoje, senhor presidente? Vamos engavetar, não vamos votar e vamos fechar isso aí? Vamos nós fechar isso aí? Nós não somos responsáveis por más gestões se já aconteceram no passado? Eu não quero levar isso nas minhas costas, porque eu não criei essa situação que está lá. Eu não criei. Então, senhores vereadores, eu entendo a colocação do vereador Gleison aqui no seu posicionamento, mas também, vereador Gleison, o senhor deixou uma pontinha de uma situação política, que é o que está circulando aí fora. Não aprova o projeto porque o prefeito quer aprovar os 100 milhões. Ele precisa regularizar a situação da Fafica. Mesmo que fosse isso aí, vereador Gleison. Se for para resolver um problema da Fafica, eu voto favorável. E duvido que os vereadores não votem. Mesmo que fosse, vereador. Mesmo que fosse. Esse bando de urubu que tem aí fora, que fica jogando praga aqui nessa Câmara, em todas as situações do governo, em tudo aquilo que possa para prejudicar a administração. Fica arrumando, senhor presidente, subterfúgios para que não aprove esse projeto. Essa casa aprovou o projeto do financiamento. E até hoje o prefeito não fez. Mas não fez por causa disso aí, não. É por conta de taxas, por conta de responsabilidade. Eu falo porque eu acompanho. E eu sei. Então, se estão usando esse projeto de subterfúgio para não aprovar, para não liberar um financiamento, é mentira. E se deve para o Instituto. É o Instituto Presidenciário do município. Tem que pagar. E quem é responsável nas costas? É a prefeitura. É a prefeitura. Eu sou, senhor presidente, extremamente favorável e espero que mais dias, menos dias, apareça alguém que possa comprar essa Fafica. Ou pegar isso aí por 20 anos, tirar esses encargos das costas da prefeitura. E só traz prejuízo e valores astronômicos. Quanto que a prefeitura paga por mês lá, hoje? Em torno de 300 mil reais, é isso? 350? Faz as contas. Quanto que ela dispensa por ano? Então, por isso, nós vamos largar. Quem está lá que se exploda, quem está lá que se vire, os alunos que estão lá, né, por que entraram para lá, por que não foram para outro lugar? As coisas não funcionam dessa maneira. E é louvável ainda, senhor presidente. É louvável. Ainda se o prefeito está preocupado em tentar resolver uma situação da Previdência, eu acho que ainda é louvável e tem que ser desta casa aqui. Seu benefício, temos um voto favorável. Eu tinha tanta vontade de falar tantas coisas dessa Fafica, senhor presidente. O senhor não tem noção. É um desgaste muito grande o que a Fafica traz para esse município. Teve uma gestão, há muitos anos atrás, que tentou acabar com a Fafica. Ela tentou. Mas aquele momento era um momento diferente.
tinha-se muito mais que 2.000 alunos, 3.000 alunos, se não me falha a memória. Eu sei que ela tinha ainda uma rentabilidade muito grande. Mas mesmo assim, ainda lá atrás, acredito eu hoje, que o prefeito da época, vislumbrando isso aí lá no futuro, ia ser um câncer para a prefeitura, né? Como eu disse aqui, um doente em fase terminal, e você fica ali paliativo, e sabe que não vai sobreviver. Se não fizer isso que eu estou dizendo. A prefeitura não tem condições de manter essa instituição. A instituição não tem condições de se garantir nas contas. E aí fica o jogo. A prefeitura tem que socorrer, a Câmara tem que aprovar. A prefeitura tem que socorrer e a Câmara tem que aprovar. Então, senhores vereadores, eu acho que nós não temos para onde correr. Mas acho que nós tínhamos que ter uma reunião, nem que for com o seu prefeito municipal, com todos os vereadores, e pedir para ele, para que ele dê um norte naquilo lá. Para que ele abra uma negociação, deve ter instituições de fora, deve ter aí universidades. Segundo as informações, eu não sei se tiver algum vereador que tenha essa informação com certeza, que tem o curso de medicina aprovado pela Fafica, é isso? Pelo IMS? Tem. Ali, Fernandópolis. Então, se tem Tá aprovado. um curso aprovado, é uma facilidade muito maior para promover essa venda. Porque, segundo, todos falam que a medicina é onde traz grandes recursos para a instituição. E também tem o de medicina veterinária também aprovado. Que não está em prática. Só falta inaugurar a Casa Pet para que possa começar o curso. Então, senhores vereadores, eu não acredito, né, que tenha talvez alguém interessado, ou talvez possa ter alguém interessado, eu não acredito. Né, se a instituição está numa situação dessa, com um déficit desse, com tantas dívidas, eu não sei que tipo de negociação que pode ser feita. Mas a prefeitura, ela tem que se libertar desse mal. Ela tem que se libertar. Senão vai ser todo ano. Vai passar legislatura, vai passar prefeito, vai passar Câmara e vai vir de novo. E a bola de neve só vai aumentando. Isso é verídico. Isso não estamos inventando a roda, não. Então, senhor presidente, entendendo até a preocupação do vereador Gleison e como já está aqui na casa também há alguns anos, e a sua preocupação em relação à Fafica e à educação. Mas eu quero pedir aos senhores vereadores para que não fique pior do que está. Não fique pior do que está. E quero mandar um recado para quem está nos ouvindo. Não está tentando acertar a situação de Fafica para fazer financiamento. Isso aí, essa turma de urubu que fica aí esperando o mal para que as coisas aconteçam. E nós temos que ter o discernimento, os vereadores têm que ter o discernimento para filtrar aquilo que chega com veracidade ou não. Porque muitas informações nos chegam. E não chega só para mim, não. Chega para todos os vereadores, eu tenho certeza disso. Mas nós temos que saber filtrar, senhor presidente. Muito obrigado. Gente, eu concordo com o que o senhor disse, que é uma situação terminal realmente. Até o ano passado que nós votamos esse aporte de R$250 mil por mês, eu lembro que eu disse que a situação da Fafica, do IMES, ele precisaria ser revista. Porque não dá para a gente ter uma autarquia no município que não consiga se manter, né? Não é justo isso com o contribuinte, com o pagador de imposto. E a Previdência é um assunto muito delicado, porque trata do futuro do servidor, das pessoas que trabalham e que destinam sua vida a serviço do município. Eu vou deixar muito claro aqui, senhor presidente, que eu vou votar contrário a esse projeto. E cada vereador tem autonomia para votar. Mas ele não é um voto contra o servidor, pelo contrário. Na verdade, o servidor não criou o déficit. O servidor não prometeu expansão. O servidor não anunciou, inclusive, que os senhores falaram aqui, o curso de medicina. Na verdade, o IMES passa por um problema de gestão. E eu resgatei uma entrevista de 2024 do senhor prefeito municipal, e eu concordo que o problema vem bem de lá de trás, não é um problema exclusivo dessa gestão, e que foi anunciado que teria uma parceria com outro IMES, de outra cidade, teria investimentos na ordem de 15 milhões, que novos cursos já estavam aprovados, que haveria um vestibular de medicina no segundo semestre de 2025, e que teria uma transformação do IMES em um grande centro universitário. Nós estamos aqui em 2026 com um problema que foi jogado aqui para a Câmara resolver, e eu pergunto para a administração, aonde está a parceria? Aonde estão os 15 milhões? Aonde estão os novos cursos? Em 2020, senhor presidente, o senhor tem noção? O IMES tinha 13 cursos e hoje tem somente 6. Nós perdemos metade dos cursos. Isso não é crescimento jamais, isso é redução. E agora a solução apresentada é transferir a dívida para o município.
Pode até ser, momentânea. Mas agora eu pergunto, isso resolve o problema estrutural ou apenas reorganiza o passivo? E volto a dizer, senhor presidente, o senhor tem toda a razão que nós precisamos sentar e ajudar a resolver esse problema. Mas dentro desse projeto não foi apresentado nenhum plano estratégico, não foi apresentado metas de expansão, cronograma e contratos firmados. Sem planos, estamos apenas mudando o responsável pela conta. E o servidor, falando de IPMC, ele precisa de estabilidade, precisa de segurança institucional, precisa de uma gestão séria, focada no compromisso de resultados. E eu não posso votar favorável a uma medida dessa magnitude sem um plano concreto de recuperação do IMES-FAFICA. Não se fortalece a instituição com anúncio, se fortalece com planejamento e execução. Meu voto é contrário, porque nós não podemos mais aceitar improviso. E isso vem se estendendo. E nós não podemos aceitar que a solução para os anos de promessa seja apenas reorganização de números. Os nossos servidores merecem um futuro e o futuro exige estratégia. Muito obrigado. Na realidade, independente do projeto, a prefeitura é solidária a qualquer autarquia municipal. A prefeitura é responsável. Né? Esse projeto aqui eu classifico ele, presidente, como um mal necessário. Né? Até porque temos que investir mesmo em educação. Mas investir, quando o vereador Gleice subiu aqui, investir numa pasta que as pessoas tenham capacidade. Né? Eu vejo uma incapacidade na pessoa que coordena o IMES-FAFICA. Ele não fala com professores, ele não fala com funcionários, ele não fala com vereador, ele não fala com estudante. Por isso que o IMES está nessa decadência. Hoje nós temos 8, 7 cursos, se eu não me engano. Nós chegamos a ter quase 4 mil alunos, hoje temos 300. A autarquia do IMES era uma reguladora de preço. Hoje os preços lá são muito mais caros. E a gente não vê uma luz no fundo do túnel. O que o nosso presidente diz é a pura realidade. É a pura realidade. Vieram me falar da questão dos 100 milhões, eu disse para a pessoa, eu votei contra os 100 milhões, mas eu não vou votar contra o repasse da prefeitura. Eu estou pensando na aposentadoria dos professores, na aposentadoria de todos aqueles funcionários que estão lá concursados e eles não têm culpa dessa situação da FAFICA. A situação não é desse governo, a situação é de governos anteriores. Acabou virando uma bola de neve. E sempre cai aqui na Câmara, sempre cai para os vereadores a tomar essa decisão. Eu votaria contra, pela coordenação que tem lá. Um estúpido, um incompetente. Mas vou votar favorável pelos funcionários, as pessoas que estão lá. Então, nas minhas costas, não vai um funcionário do IMES-FAFICA ficar sem aposentadoria, ficar sem o seu benefício. Por isso, voto favorável. Obrigado. Daqui mesmo? Pode sim, senhor. Eu acho prudente todas as falas, e é muito bom quando todo mundo pega para discutir algo tão delicado. E nós já falamos isso em reunião, que essa instituição se tornou até um elefante branco, um problema muito sério para o município, que caiu no colo do prefeito e vai vir problema para sempre. E eu acho muito prudente, sensato, e eu vejo o senhor assumir um compromisso aí, como líder da base do governo aqui na Câmara. Eu acho que o senhor deveria conduzir isso, eu me coloco à disposição. Acho que a gente tem que sentar com o prefeito, tem que sentar com os representantes do IMES-FAFICA. Como presidente da Comissão de Educação, nós podemos fazer uma audiência pública para trazer eles aqui, pedir satisfação de tudo isso e tentar resolver, porque esse problema vai só de uma forma se estender. Então, eu acho isso muito responsável e nós devemos fazer, e eu acho que é isso que todos os vereadores, sim, unidos, nós precisamos se unir para resolver esse problema do IMES e não pode passar e deixar se estender para outra legislatura. É isso aí. 4/26, de autoria do senhor prefeito municipal. Projeto de lei complementar em segunda discussão. Está em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação em globo. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pela maioria. E foi isso que aconteceu ontem na Casa do Povo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E que Deus os proteja.